aí pessoal, tudo sim? Vamos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estava com uma extrema preguiça de construir coisa, então eu peguei um prédio que já estava pronto, já tem o prédio inteirinho ali, como se fossem aqueles prédios de Nova York, que é um coladinho no outro. Peguei uma ali, mais ou menos no meio, que estava mais prático para fazer, já fui decorando. De um modo meio familiar, pensei numa família de 3 pessoas, né? O casal e uma criança, tipo um menino de uns 2, 3 anos, assim, uma criança mesmo. Fiz um hallzinho de entrada com uma banquetinha, umas coisas para pendurar ali. O banheiro de baixo fiz uma parte de lavanderia, né? Que eu imaginei que seria onde caberia ali uma máquina, uma lave seca, né? E algumas coisinhas de lavanderia. E já combo com o próprio banheiro, né? Como se fosse um lavabo mesmo. Eu não fiz banheiro completo. Fiz com uma pia mais básica, né? Com um espelho legal e algumas plantas. Coloquei bastante planta nessa casa. Geralmente eu tenho esquecido de colocar planta, mas dessa vez eu lembrei, coloquei bastante coisa. Fui ali pra parte da. Ah, eu tava fazendo o chão ainda desse. O papel de parede e o chão do banheiro, que ficou bem bonitinho até, bem divertido. Na parte da cozinha, eu demorei muito tempo, como sempre, para escolher um móvel, mas eu achei esse que tinha acabado de baixar. E ele ficou. Eu quis fazer toda a casa numa vibe meio de madeira, a parte de baixo pelo menos, né? A porta combinando com os batentes ali bem grandes, com as janelas e com os armários da cozinha. Acabei deixando nessa cor, né? Mas eu mudei de ideia, eu voltava, eu pegava outro, mas no fim eu acabei ficando com esse ali mesmo. Fiz uma ilha pequenininha com 3 banquetinhas e no final coloquei uma mesa ali no meio para refeições maiores, né? Os armários aéreos desse kit, eu achei eles bem bonitos, assim, uma cor diferente, né? Fui completando com tudo e eu queria muito usar esse armário grande. é, Torre quente, né, que a gente chama. Tava tentando lembrar o nome. A gente chama de torre quente. E eu achei que ficou bem legal, bem bonito, né? A cor da madeira e tudo mais. Fui completando com os móveis ali. Eu imaginei mais ou menos, né, móveis não são dos mais high-tech, mas também não são dos mais básicos, né? Eu penso numa família tipo uma classe média, assim, vai. Classe média moradora do subúrbio de Nova York. Talvez. Sempre gosto de colocar alguns itenzinhos de cozinha, né? Porque eu acho que isso faz toda a diferença na decoração. Esses kits que a gente baixa de cozinha, geralmente eles vêm itens também. Esses itens tipo de. Prato, pote de mantimento. Esse kit de itens de cozinha de eletrônicos eu baixei à parte, né? É um kit só de eletroportáteis. Então eu acho muito divertido, eu adoro. Eu tenho vários ali. Sempre gosto de fazer uma cafeteira com um cantinho de café, né? Alguma coisa assim mais. Pessoas trabalham e são viciadas em café também. Esse canto ali eu achei que ficou bem legal, como se fosse um buffet de apoio, sabe? Eu gosto de fazer assim. Esses quadrinhos eu queria muito usar eles e eu nunca lembrava de usar porque eles são meio rústicos, não sei. Gostei porque tinha um de maçã e um de massa verde e ficou, acho que combina pra cozinha, né, gente? Completando com mais alguns itens ali, tem uma caixinha de ovos, umas coisinhas, coloquei um escorredor de louças ali no canto e fui pro chão, né? Aí que eu completei o chão do banheiro e deixei o resto da casa nesse tom bege, assim, que eu acho que combinou, que ficou claro, assim, ficou clean. E essa mesinha do centro que eu falei que eu tava procurando, que eu coloquei, eu gostei dela porque ela é bem pequenininha, né? E pra uma família de 3 pessoas tava ótimo, porque tem as banquetas e ainda tem esse, né? Coloquei um micro-ondas, que era o que faltava ali nos eletrônicos, micro-ondas e a lava-louças. E ficou bem divertido, gostei bastante dessa cozinha. Coloquei, tava procurando papel de parede legal ali, uma cor que combinasse com os armários e com o resto da cozinha, né? A parte da sala eu também demorei demais, porque tem esse recorte ali das janelas e o sofá não ficava no meio, aí eu colocava no meio, não ficava. Achava que ia ficar ruim de circulação. Eu troquei 15 mil vezes esse layout de sofás ali no meio. Depois eu ainda mudei de novo, porque a TV não tinha ficado no meio e isso estava me deixando extremamente incomodada. Então, no final das contas, ficou exatamente no meio, né? Mas com os sofás diferentes. Eu tinha mudado ali a porta de lugar, porque ela tinha ficado pegando uma parede ali na lateral, tinha ficado estranha. Ali eu tava tentando colocar uma decoração ali nessa janela, nessa parede ali do meio, mas
Vocês vão perceber que eu vou me irritar com onde tá a televisão e eu vou mudar de lugar, vou deixar no meio. E aí, assim, alinhar os sofás com o meio realmente da sala, da parede ali, né? Porque pra mim fica muito estranho as coisas fora de lugar. Parece que não tá ornando. No final das contas, eu preferi colocar a poltroninha de um lado contrário, né? Então eu acho que ali ornou. E aí eu parti pra fazer essa partezinha como se fosse um jardinzinho, alguma coisa assim, um jardim de apoio. Porque ficou esse canto ali que eu não queria colocar nada e coloquei plantas ali, porque eu imaginei que fosse o lugar que a pessoa tivesse pra colocar plantas, porque tá no perto do sol, vai, perto da janela. E coloquei um itemzinho ali no aparador, uma mesinha de apoio com uma abajur e umas velas, porque eu adoro colocar velas nas casas. Completei ele com mais uma planta e parti pro segundo andar. Esse quarto eu achei bem interessante, tá? Porque ele já tinha essa abertura ali como se fosse para um closet. Então eu pensei, eu vou fazer um banheiro ali. Só que ia ficar dois banheiros e sem muito espaço para armário. Então falei, meu, vou fazer realmente o closet aqui, deixar um banheiro para casa, para todas as pessoas do segundo andar, mas que, sei lá, numa emergência a pessoa vai no andar de baixo, vai, vamos supor assim. Para banho mesmo era só aquele. Quis colocar uma poltrona e eu tô com cada vez mais dificuldade de usar as poltronas do jogo base, porque pra mim eu só quero usar as coisas da expansão, gente. Não consigo mais, não consigo mais. Tinha colocado essas mesinhas ali, mas eu achei que elas ficaram muito pequenas, então coloquei essas que combinavam com a cabeceira da cama. E fui completando com coisinhas. Coloquei tipo um sapato ali. Era um chinelinho, né? Eu tinha esquecido esse chinelinho. Chinelinho ficou bem bonitinho, com os de apoio ali pra cama, né? Quero levantar de madrugada, pego o chinelinho ali. E algumas coisas mais básicas, tipo, um livrinho, eu coloquei um livro com um óculos também do outro lado. E coloquei mais travesseiros ali, que eu acho que essas camas hoje em dia estão tudo sem travesseiro. Gosto dessa expansão que teve de travesseiros. Coloquei uma penteadeira pequena, porque eu imaginei que a pessoa pudesse não ter tanto espaço assim para uma penteadeira enorme. Então, pelo menos tem. Coloquei alguns itenzinhos ali, completei com quadros. Esse esse quadro, esse mod de quadro que eu baixei, ele tem tanta cor que não dá pra enxergar. Eu preciso tirar o quadro da parede pra conseguir enxergar todas as cores dele, de tanta cor que tem. Fui pras paredes e eu demorei muito pra fazer essas paredes. Eu não sei, parecia como eu tinha feito o quarto básico, tipo em cinza com branco. Eu falei, cara, o que eu vou colocar aqui, né? Porque o resto da casa tava mais ou menos em tom de madeira e um tom de amarelo. Eu quis fazer alguma coisa mais diferente, coloquei em tons de azul, né? Então, uma parede em destaque com um papel de parede listrado e o resto em azul mais claro. E troquei a cor do quadro ali também pra algo mais azul, assim, que eu acho que ficou bem legal. E completei com um tapete azul também, né? Óbvio. A parte do closet, eu gostei bastante. Esse mod de closet que eu baixei, ele é novo. Eu baixei há poucos dias. E ele tem tudo também. Tem a voltinha, aquele armário da voltinha, né, do canto. Só que ele tem portas que eu acho que não combinam com o mod. Tipo assim. São portas que não ficam legal na hora que tu vai fazer ele inteiro fechado, porque não parece um closet. Eu não sei explicar. Ó, elas são portas de correr, que eu acho que não combinam com nada. Não ficam boas em nada. Aí eu tampei um lado e deixei o outro lado aberto, como se tivesse porta em algum canto ali, que tivesse, tipo, aberto. Enfim, fui colocando algumas peças de roupa ali. Eu imaginei que, como todo casal, 75% do armário é da mulher e o resto do que sobra é do homem e que ele vai se espremendo cada vez mais ali nas roupas que tem. Mas eu coloquei os sapatos em si, eu coloquei mais misturado, assim, com sapatos de homem, com sapatos de mulher, enfim. O quarto da criança, eu confesso que eu amei tanto esse papel de parede que eu quis seguir toda a paleta de cores do quarto com base nesse papel de parede. Então, o papel de parede foi o único que eu não mudei na casa inteira, vocês vão perceber. Coloquei ali como se fosse um trocador, porque eu imaginei uma criança de uns 2 anos, vai, que ainda usa uma fralda, vai, sim. Caminha, como se fosse uma cama montessoriana, estantezinhas, brinquedos. Eu gosto muito de colocar esses brinquedos assim que a gente vai aumentando pra ficar do tamanho tipo normal mesmo, né? Coloquei ali aquele kit de. Aquele kit não, aquele baúzinho de brincadeiras, né? Coloquei um tapete felpudo que eu achei bem bonitinho. Uma luminária de estrela, que eu gosto. Eu coloquei essa do panda, mas eu não gostei, botei a da estrela depois. Depois fui completando com os tapetes, que ainda faltava. Eu tinha esquecido de botar um tapete ali
no closet e eu baixei um mod de quadros de criança. Eu achei uma graça, eu achei muito fofo e ficou muito bonitinho com esse dali. Troquei um dos móveis ali. Tirei a porta, porque eu imaginei que é um absurdo ter uma porta pra uma sacada num quarto de criança, né, gente? Pelo amor de Deus. Fui pro banheiro e eu gosto de fazer. Não sei porquê, tem essa pira de que os metais têm que ser todos combinando. Então, o metal da banheira é dourado, então o banheiro inteiro vai ser dourado, tá? Nada tira isso da minha cabeça. Gostei muito desse espelho porque ele pode acompanhar tanto ser central com a pia quanto pra lateral. Eu acho que fica bem legal porque a pessoa que tiver, por exemplo, no móvel do lado, ela consegue se olhar no espelho também. Ou se a pessoa estiver sentada na privada ali nessa visão, dá pra bem pra ver isso, né? Ajustei ali algumas coisinhas, coloquei um barbeador, um perfume, um cheirinho ali, como se fosse um cheirinho ambiente. Ajeitei tudo ali da melhor forma, botei um tapetinho também. E fui fazer o papel de parede, eu quis fazer as lajotinhas só na área, como se fosse na área molhada ali, né? Que fica o azulejo só na área molhada. Acho que ficou mais, ornou mais, né? Coloquei um quadrinho ali no canto, porque sim, eu botei quadros em muitos lugares dessa casa, inclusive esse kit de 8 quadros. Tem tanta cor também que eu fico até maluca com a quantidade de cor que tem. Quis fazer uma firula aí com essa parede, mas no final das contas mudei a parede de baixo, mudei a de cima também. Não gostei do que como ficou esses boiseries, então deixei tudo no básico mesmo. Coloquei prateleirinhas que eu queria colocar plantas e, sei lá, uns livrinhos, alguma coisa assim. Pensando agora, eu senti falta de um escritório, tipo uma mesa com computador, alguma coisa assim. Não coloquei nada de computador na casa inteira. Mas enfim, vamos supor que essa pessoa não fosse tão atenta assim a tecnologias, trabalhasse fora. Vamos ignorar essa parte, tá? No final completei com essa parede ali, que eu acho que não ficou legal, essa parede inteira aberta, e botei só uma aberturinha assim, como se fosse porta mesmo, tipo um passador, que acho que foi melhor. Coloquei um tapete ali no canto e também demorei pra escolher uma cor. Tô ali mostrando que no andar de cima tinha mais uma parte de escada. E aí eu finalizei, tá? Toda a casa, finalizei a escada que tem ali na frente. E coloquei as árvores de volta que eu tinha tirado. E essa foi a casa de hoje, pessoal. Obrigada.